Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente. Vamos começar o podcast Simplesmente é Mato. É um podcast onde a gente trata não só da parte de hematologia, medicina, de saúde física, mas também saúde emocional. E hoje eu tô aqui muito feliz recebendo duas pessoas incríveis, que é a Rosa, que é a mãe da Juliana, e Juliana foi minha paciente no tratamento de leucemia. Hoje, graças a Deus, vindo sem doença, já só no período de acompanhamento, já um tempo sem QT. E hoje a gente vai conversar como é que foi a experiência do tratamento, né, sob o ponto de vista da Juliana e da Rosa como paciente e mãe de paciente. Por quê? Porque eu falo muito sobre essa questão da leucemia e da importância da saúde emocional, mas eu acho importante, e eu vou contar aqui até porque eu estou com um caso novo que vale a pena dividir, ter esse ponto de vista de vocês, de como é para vocês. Então, primeiro, obrigado por terem vindo, por terem se deslocado até aqui, e sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece o convite e a gente está muito feliz de poder colaborar com outras pessoas com a nossa experiência. Eu falei de um caso recente, porque assim, eu tenho um diagnóstico relativamente recente e a mãe, os pais, né, de uma forma geral, quando receberam o diagnóstico, ficaram bastante mexidos emocionalmente. E eu entendo que isso é completamente normal, normal, assim, esperado. Eu tive um caso lá no início, que foi, por exemplo, um engenheiro que quando ele recebeu o diagnóstico do filho, ele começou, no primeiro dia, ele começou a avaliar o nível da água da privada, de todos os quartos do hospital, e foi fazer uma queixa na ouvidoria, porque foi a maneira que ele exteriorizou todo o sentimento dele. E aí eu quero saber o seguinte, no caso da Juliana, me conta um pouco como é que foi, porque assim, vocês são já antecipando, vocês são de Guará, né, de Guaratinguetá, São Paulo. Como é que foi essa trajetória dos primeiros sintomas e que sintomas foram esses até vocês chegarem aqui no Rio, lá no Hospital em Jacarepaguá? A Juliana, ela vinha apresentando um emagrecimento e uma palidez fora do normal. Ok. Estava bem branquinho, os lábios bem brancos. O primeiro sintoma que eu acredito que apareceu, que era algo diferente, foi uma lesãozinha na gengiva, um aumento da gengiva, mas muito pontual, num dente só. E como a gente é dentista, a gente achou estranho aquilo, porque ela usava aparelho. Isso geralmente acontece por má higienização ou pelo uso do aparelho, a gengiva cresce em cima do aparelho. Só que ela já estava um tempo sem o aparelho e foi muito estranho, mas vamos tentar contornar. Eu tinha marcado fazer uma cirurgia nela para remover essa gengiva. E graças a Deus ela passou mal no dia da cirurgia, porque senão ela ia sangrar, porque ela estava sem plaquetas, né, e com hemácia, né, muito alterada. Então, ainda bem que ela passou mal. Mas ela sentia fraqueza, ela sentia enjoo, inapetência, ela não tinha vontade de comer. Então, aquilo era muito estranho. A gente, na verdade, acredita que ela começou a ter o primeiro sintoma em dezembro. Foi mais ou menos no finalzinho de novembro, né? Eu estava em casa, eu estava com a minha avó. Isso uma vez, assim, a gente teve um momento de tensão e eu simplesmente, assim, senti meu coração acelerar de uma maneira que não era normal, sabe? Meu coração simplesmente acelerou. Nunca tinha sentido nada antes. Eu fui pro lado de fora de casa, porque, assim, foi muito rápido que meu coração acelerou e, assim, foi muito inesperado.
Ok. E fora que, assim, ao longo desse tempo, né, mais ou menos nessa época que ela falou, dezembro, eu fui sentindo, assim, várias coisas, assim. Teve o aniversário da minha irmã, eu não me senti bem, passei muito mal. Em janeiro também, assim, bem no iniciozinho, assim, uma semana eu ia ficando bem, outra semana eu ia ficando mal. Uhum. Eu tive um sintoma respiratório. Como eu tenho problema respiratório, eu acreditei muito que fosse, assim, que fosse desse problema. Uhum. Porém, tratei, fiquei bem umas 2 semanas. Depois eu tive outros episódios, né, nesse ao longo tempo. Eu tava tendo emagrecimento, eu tava ficando, assim, muito pálida, Uhum. cheio de manchas no corpo, né, tava muita mancha. E, assim, eu tava começando a me preocupar, senti que alguma coisa de errado tava acontecendo comigo. Uhum. E a Juliana, com essa preocupação, ela virou para mim e falou: mãe, eu tô tendo muita mancha roxa no meu corpo. E eu pesquisei e acho que é algo grave. Falei: não se preocupa com isso não. Porque a gente tenta sempre acalmar, né, o filho, dizendo que não era nada grave. Uhum. Porém, a gente passou por uma pediatra e ela passou um antibiótico porque ela apresentou linfonodos alterados. Uhum. Muito alterado, muito inchado. E aquilo me assustou, mas como poderia ser algo da fibrose cística, que é uma doença de base dela, a gente falou: deve estar acontecendo alguma coisa. A médica não fez exames de sangue naquele momento, Uhum. entrou com antibiótico sem exame de sangue. Ficamos por 7 dias com um tipo de antibiótico. Depois de 7 dias foi feita uma nova avaliação. Aí ela falou: bom, tá muito estranho. Aí resolveu mudar o antibiótico. Tomou mais 7 dias, ou seja, 15 dias, Uhum. e fez a Rocefin intramuscular. Uhum. Mas mesmo assim a Julie só piorava, a Julie não melhorava, a Julie ficava fraca, vontade de desmaiar, vontade de vomitar. Mas por uma sorte do destino, ela falou: não, eu vou fazer um exame de sangue. E naquele dia, ela fez o exame pela manhã, pediu urgência. Quando foi à noite, umas 7 horas da noite, esse exame foi mandado para um amigo médico aqui no Rio e por ela avaliado. Uhum. Ao mesmo tempo, ambos me ligaram e o médico do Rio disse: Rosa, eu não sei que tipo de leucemia sua filha tem, mas você precisa urgente sair do local onde você está, porque você não tem tratamento na cidade que você mora. Uhum. E da mesma forma, a pediatra pediu uma consulta, que nós fôssemos para lá para dar a notícia pessoalmente para mim e para meu marido, Uhum. e falou a mesma coisa. Então, ela nos orientou que deveríamos vir para o Rio ou para São Paulo. Como minha família é do Rio, optamos pelo Rio. Ela indicou o nome de uma doutora, o meu plano não cobria aquele hospital, e nisso meu plano cobria, por sorte, o Rios D'Or, onde eu tive a grande alegria de ter o senhor como nosso médico. E nada na vida é por acaso, né? A gente às vezes não entende o porquê que a gente tem que ir para um médico e acaba indo para outro, mas é porque eu tenho certeza que tudo é conforme Deus quer, Sem né? dúvida. E naquele momento foi para a gente um grande alívio ter uma pessoa como o senhor nos acolhendo, que foi a primeira pessoa que nos acolheu no hospital. E desde ali foi uma grande jornada que a gente teve. Eu me lembro da frase exata: olha, Rosa, realmente a sua filha apresenta uma leucemia, nós não sabemos qual o tipo, tem que fazer um tipo de exame na medula que a gente não tinha. Ouvia falar, mas nunca imaginava que era através desse exame que fazia o diagnóstico. Uhum. E vai ser uma grande jornada. Vocês confiam em mim? A gente, naquele momento, não, nós confiamos. E eu lembro até hoje, como se fosse assim, eu imaginava, se a gente tivesse que comparar, primeiro, na hora do diagnóstico, o seu chão não existe, né? Você acha assim, meu mundo acabou, o que eu vou fazer para salvar a minha filha, né? A gente busca o melhor e o impossível, que, se for necessário, para tentar salvar. Uhum. Mas naquele momento eu senti muita confiança. E meu marido, nós dissemos: não, nós estamos com o senhor. O senhor falou: então eu vou dar a mão para vocês e não vou abandonar, vocês não estão sozinhos. E é como se fosse andando num túnel muito escuro e só com a mão dada com o senhor. E claro, e com Deus, né? Com Deus. E foi uma jornada de muitas emoções. A gente ia para uma grande montanha-russa no escuro, mas que graças a Deus teve um resultado Bem satisfatório. Satisfatório que Deus nos proporcionou. Eu lembro também desse momento do diagnóstico.
Dar um diagnóstico é sempre muito difícil, né? Para nós profissionais. Porque certamente a gente consegue imaginar, mas a gente nunca vai dimensionar o tamanho do transtorno, do sofrimento que é para um paciente e para sua família receber um diagnóstico desse. E eu lembro também, desse momento e certamente dava para notar o quanto aquilo era difícil para vocês, né? E você falou que foi comandar numa montanha-russa no escuro. Eu gostei muito dessa analogia, né? Tiveram muitos... Tratar uma doença como leucemia tem realmente muitos altos e baixos. E aí, Juliana, qual é a parte mais... Eu vou usar chato, né? Qual a parte mais chata? O que era ruim no tratamento? Olha, eu acho que a questão emocional para mim foi muito difícil de lidar durante o tratamento, né? Porque eu tinha 14 anos, né? E eu era muito nova, assim, para ter um diagnóstico desse. E eu descobri de uma maneira muito inesperada. Eu já sabia, assim, um pouco por cima do que se tratava. Porque pesquisou no Google. Eu lembro, porque pesquisou no Google. Eu cheguei a pesquisar e eu me assustei, né? Porque... Imagina, assim, você ter um câncer de sangue muito nova. Uhum. E eu vi, às vezes, assim, as propagandas do Ronald McDonald. Então, eu sabia que, assim, era alguma coisa, assim, grave. E nem ganhou um lanche, né? Tá vendo? Porra, você tem um diagnóstico de leucemia e nem ganha um lanche. E, assim, foi um misto de emoções, né? Esse dia na emergência. Eu lembro muito quando eu conheci você. Uhum. Eu lembro que esse dia passaram vários flashes, assim, na minha cabeça. Eu cheguei a ver o exame, vendo um monte de número, assim... Eu me assustei, assim, eu lembro que hemoglobina acho que tava 5 ponto alguma coisa. 5,5. 5,5. Tava com 59 mil leucócitos. Eu vendo aquilo ali, caramba, fora do parâmetro, sabe? Meu Deus do céu. E eu só me assustava mais, né? E foi tudo inesperado. A gente vir pro Rio, assim, uma coisa assim, da noite pro dia, sabe? Sim. Nossa, aquilo pra mim foi muito desesperador. E eu não imaginava o que estava por vir, né, na minha vida. Foi assim, eu lembro daquela emergência, né? Eu lembro que a gente se encontrou numa emergência. Você foi, eu acho que um dos primeiros médicos que entrou lá. Eu lembro que você foi conversar comigo, eu lembro que você perguntou meu nome. Eu lembro você conversando com a minha mãe também. E eu, assim, tentando entender, né? Processar tudo aquilo que estava acontecendo naquele dia. Eu passei uma noite naquela emergência, depois fui pra UTI. E toda essa jornada, né, da montanha-russa que minha mãe explicou, começou. Eu lembro disso. E realmente, assim, eu acho que tem esse agravante, né, porque vocês saíram da cidade de vocês tiveram que vir para um outro estado, tudo bem, um estado com praia, um estado lindo, mas tiveram que vir para outro estado. E realmente é muito complicado. Foi muito interessante porque realmente assim, a sua perspicácia se destacava ali na emergência. Você fazia boas perguntas, você estava sempre querendo saber o que estava acontecendo com você. O que eu acho importante, eu acho que o paciente tem que saber. Lembro que você ficava muito incomodado, porque realmente era muita novidade, era muita gente entrando no quarto, era muita, né? E eu acho que o adoecimento, eu falo da leucemia, mas o adoecimento de uma forma geral, o adoecimento que leva a um tratamento mais prolongado, ele também tem essa nuance que a gente precisa prestar atenção, que é você precisa de uma permissão rápida, que não é fácil, de várias pessoas terem acesso
a manipular você, a saber da sua história, a você permitir pessoas estranhas a compartilharem informações sensíveis da sua vida. E eu lembro que, por causa dessa confusão, com a Juliana, eu tive que fazer uma coisa que foi até... que vale a pena falar sobre a individualidade do tratamento, que foi... cada vez eu percebi esse incômodo. Então, cada vez que eu ia falar com a Juliana, que eu ia examinar a Juliana, eu pedia uma permissão muito específica. Uhum. Eu posso tocar em você, eu posso examinar você, porque é muito importante, e a Juliana também me ajudou a entender isso, me deu esse aprendizado, essa percepção do quanto a gente pode, querendo ajudar, incomodar as pessoas. Então, eu tinha essa preocupação quando eu entrava no quarto, que era o que eu posso fazer aqui para ajudar sem incomodar. Então, eu ficava bastante tempo no quarto, eu interagia com todo mundo, e eu demorava muito para examinar a Juliana, porque eu queria que realmente a minha presença fosse naturalizada para que eu pudesse fazer isso. Isso era intencional. A intencionalidade de fazer isso. E era muito legal. Muitas piadas, muitas mágicas. Muita mágica. Muita mágica. Porque é interessante você falar isso, porque assim, é importante, é claro, não dá para tirar a dureza do diagnóstico, mas a gente não precisa se render a essa dureza. Uma coisa é como estão as coisas, a outra coisa é como você reage ao que o ambiente te apresenta. Mas o seu diferencial foi esse. Tornou uma situação extremamente grave e dura. Ela não se tornou leve, mas ela foi fácil de carregar, porque todas as vezes nós ficávamos ansiosos para ver o doutor Eduardo. Quando o Eduardo chegasse no nosso quarto, como ia ser um momento mais alegre, um momento mais feliz, sabe? Ah, que maneiro, que ótimo. A gente pensava nisso, né? Pensávamos. Qual era a piada, cada vez era diferente, não era igual. Não era aquela coisa monótona. Eram momentos únicos que a gente sentia. Que bom. E a gente criou uma amizade por isso. A gente se sentia, e a gente se sente ainda muito seguro quando a sua expressão diz que está tudo bem. E é interessante, né? Porque isso... primeiro, essa é a minha pergunta. Qual era esse ponto de alívio de tensão? Então, é isso mesmo, essa questão de tentar trazer leveza. Para mim também, cada entrada era única, porque realmente, assim, hoje, eu entendia que hoje a Juliana ia querer ser examinada, amanhã ela pode não querer. E tá tudo bem, né? Tem uma coisa que foge um pouco, mas eu gosto, eu quero dar essa informação. Juliana, como gosta de internet e fuxicar as coisas pro bem, não, acho que é válido. Tem um vídeo que eu gosto muito, foi feito na Inglaterra, chamado Tea Consent, que é consentimento do chá. Não tem a ver, mas tem a ver com o que a gente está falando, que é o seguinte: ele ensina adolescentes sobre a questão de relacionamentos afetivos através do chá, porque, já que é um vídeo britânico. Então, vale essa dica até para... não só para meninas assistirem, mas para principalmente meninos, que é tipo, se uma menina convida você para tomar chá e depois ela desiste de tomar chá, não insiste, ela não quer tomar chá. Se uma menina vai para sua casa tomar chá e enquanto você prepara o chá ela adormece, não insiste. Pessoas dormindo não querem tomar chá.
Então, fala sobre consentimento nas relações de uma forma muito leve e é muito bom para adolescente assistir. Então, a questão do consentimento é importante nas relações. Na relação, em todas as relações, né? Homem e mulher, pais e filhos, e profissionais de saúde e seus pacientes. Porque tem momentos em que o paciente realmente não quer ser examinado e a gente vai ter que entrar num acordo. Olha, tem coisas que eu preciso fazer, tem coisas que eu não... Tem coisas que eu posso... Tudo bem, posso não fazer. O pediatra já examinou, eu posso não examinar, sabe? Então, a questão do consentimento é importante. E eu conto piada, gente, não tem jeito. Eu falo muita bobagem. Não, mas a Julie, naquele momento, ela mencionou, ela realmente era uma rotina diferente, uma rotina muito rígida, onde as pessoas entram muitas vezes no quarto. Sim. E tocam muito. Então, ela tinha essa restrição ao toque. Uhum. E, claro, isso para ser vencido demorou muito. Sim. E o senhor, de uma maneira muito brilhante, conseguiu contornar essa dificuldade dela e ela permitia, né, o toque. E só o doutor Eduardo podia tocar. É verdade. Ela dizia, se o doutor Eduardo já tocou, o outro não precisa tocar. Eu lembro disso. É verdade. Porque só quem ficou internado sabe o quanto é chato entrar a enfermagem, depois entrar o pediatra, depois entrar o hemato, depois era uma fila, ficava um pessoal assim, uma fila lá de depois fora. entra o fisioterapeuta, não, vou esperar você entrar, quando você sair eu entro. E aí realmente é chato, porque tem um momento que você fala, cara, eu quero comer, eu quero ver TV. Eu entendi as coisas que eu consegui e sempre glória a Deus por isso, mas quais eram as suas estratégias, Jorge, você lembra? Para tentar aliviar essa tensão? Que você estava tensa e você tentava transmitir. Eu estou falando o que eu via. Eu via você muito tensa, fazendo ações para transmitir segurança para Juliana. Como é que você enxergava o seu papel ali? Qual era, o que você enxergava que você podia fazer? O que você tentou fazer? Qual foi a sua experiência como mãe? Na verdade, voltando àquela outra pergunta, o senhor perguntou como é que foi a minha ida, né? Quando eu saí de Guará, Deus me perdoe o que eu vou falar, mas você não sabe se você vai voltar com seu filho vivo. Sim. Então, aquele momento, o dia que eu descobri, e graças a minha irmã me ajudou, porque ela fez o contato com o senhor antes para nos encontrar no hospital, então facilitou muito a nossa chegada, né? Então, queimamos muitas etapas. Sim. Mas eu dei um banho na Juliana, porque ela não estava bem para tomar banho, eu não sabia se era o último banho que eu ia dar naquela casa. Então, isso é um momento assim, tudo podia ser o último. Então, na nossa cabeça, eu acho que da mãe e do pai, todo momento é muito aproveitado porque pode ser o último que você tem com seu filho. Sim. Então você tenta dar só o melhor que você tem, a sua alegria, a sua segurança. Eu digo que eu fiquei um pouco mais fria depois que eu passei pela leucemia com a Julie, porque eu não podia chorar. Infelizmente, eu não podia chorar na frente dela. Muitas vezes eu via ela sofrendo. Ela tinha dores, eu via ela sendo furada. Era um momento muito tenso, não só para ela, mas nós que estávamos ali, nós queríamos tirar aquela dor dela. Mas nós sabíamos que era necessário, todo o procedimento era necessário. E o que nós fazíamos, eu acredito que o que me ajudou muito foi ter muita fé. Eu sempre acreditei e pensei e via ela indo embora dali. Eu sempre mentalizava ela saindo dali, mentalizava ela tendo oportunidades de conhecer lugares diferentes, tendo oportunidade de ter um namorado, de casar, porque tudo isso passa na sua cabeça. Aos 28 anos, tá? Não é agora, não. Então, assim, o que a gente faz, o que eu e o Júlio fazíamos, assim, vários momentos a Julie... Claro, ela era uma menina, ela foi extremamente forte em todos os momentos, ela teve uma maturidade em decisões que muitas pessoas, às vezes, mais velhas não teriam. Ela nos passava uma maturidade que a gente dizia,
meu Deus, o lance do corte do cabelo, são momentos muito difíceis para a família, que nós dissemos, quando o senhor falou, Julie, você quer raspar seu cabelo, guardar seu cabelo para fazer uma peruca? E ela respondeu, não, eu vou ficar até quando puder com o meu cabelo. E a gente falou, que momento que ela vai ficar careca, né? Que o senhor falou assim, não vamos pensar assim. Quando olhar para ela que ela está careca, não pensa que ela está doente, pensa que ela está em tratamento. Isso ajudou ela e ajudou a gente. E nós propomos a ela, a família toda, disse, nós vamos cortar o cabelo para ficar igual a você. Ela falou, não, eu vou botar peruca para ficar igual a vocês. Então aquilo ali para a gente falou assim, ela tem uma maturidade que a gente nunca imaginou que ela fosse apresentar. Então ela mostrava para a gente uma força que ela dizia assim, poxa, ela que está passando tudo isso, tem essa força, a gente que não passa nada, porque a gente só tem que estar aqui para apoiá-la, a gente tem que ser o quê? Forte. Só tem essa opção, ser forte. E não chorar na frente dela, por mais que ela esteja sofrendo, não chorar. Então, muitas vezes, existe um filme chamado Quarto de Guerra, onde o casal vai para o quarto para rezar, né, para orar. E nós tínhamos o banheiro de guerra. Vários momentos, eu e Júlio, ela não sabe, mas eu e Júlio íamos para dentro do banheiro, ajoelhar e orar e rezar. E nós pedimos muito a Deus que tudo passasse. E existiram vários momentos, assim, muito importantes. Porque, eu não sei se mais na frente a gente vai falar, mas, assim, teve um momento que a Julie, ela fez vários blocos, né? E num desses blocos, assim, você tá mais relaxado, você fala, tá dando tudo certo, beleza. Eu saí do quarto e o Júlio ficou com a Juliana. Só que quando eu saí, eu encontrei uma outra, eu não me lembro dela, uma outra médica. E eu ouvi ela dizendo assim, nossa, Rosa, você já tem um plano B? Aí um plano B? Porque talvez a Julie vai fazer um transplante. Aquilo ali me deixou, né, totalmente desnorteada. Mas eu acho que ela não soube explicar. Não era da sua equipe, era uma outra menina, uma outra médica. E eu fui para casa, virou uma força de contingência, a gente procurando onde que ia fazer transplante, se ia fazer, como seria. Só que tudo isso eu sabia, o Júlio não sabia. E quando eu voltei no dia seguinte, era o aniversário do Júlio, dia 3 de julho. Aí eu falei, Júlio, a gente precisa... Vamos ali no banheiro para fazer uma oração. E eu cheguei para ele e falei assim, Júlio, eu preciso te contar, eu acho que o tratamento da Júlia não está dando certo. Isso foi informação errada. E acho que a gente vai ter que ir para São Paulo. Aí ele virou para mim e falou assim, não. Deus reserva algo muito especial para a gente. Isso não vai acontecer. Então, assim, quando eu me sentia fraca, o Júlio era muito forte. Então, era um equilíbrio, assim, de uma fé. Às vezes, assim, ele olhava para uma perspectiva que, para mim, aquilo não era possível, mas ele dizia, não, Deus vai mostrar para a gente que é possível. Então, o que a gente utilizava, eu acho que o que a gente mais utilizava era tentar tornar os dias dela mais alegre, com um monte de atividade, com um monte de mimos, vários brinquedos, tudo que a gente podia, a gente comprava coisa para pintar, tudo que a gente via que seria interessante para ela passar o tempo, a gente comprava. Muitas vezes ela, infelizmente, com a químio estava fraquinha, não conseguia, mas a gente dizia, no outro dia você faz. E aí ela, no outro dia fazia um pouquinho, pintavam as pecinhas de gesso. Tinha caderno de colorir também, um monte de coisa. Coisa para colorir. Eu lembro agora que você falou, eu lembro dessa história do banheiro. Eu lembrei agora que você e o Júlio iam. Eu não sabia a parte do orar. Eu sabia a parte dali de vocês conversarem. Chorávamos muito lá dentro. Muitas vezes a gente chorou lá dentro. Você e coincidentemente essa era a minha próxima pergunta mesmo, porque você e o Júlio realmente têm perfis comportamentais diferentes, né? E eu percebia isso, né? Que um apoiava muito o outro. O que você acha que durante o tratamento foi nítido aí, esse apoio mútuo, mas o que você acha que mudou, que interferiu
entre vocês, esse diagnóstico, o tratamento, e até, assim, se agora ainda tem algum impacto, enfim, o que você acha que mudou? A sua vida muda do dia para a noite, né? Sim. Num dia você está num lugar, né, às 7 horas da noite, e você, às 5 horas da manhã, está em outro lugar, onde a sua rotina muda totalmente, inclusive o seu jeito de dormir, né? Nós dormimos num sofazinho, quantas vezes enquanto ela estava na UTI, a gente teve que virar amigo, teve que se tornar um do outro, né? Um amigo do outro, não apenas o marido e mulher, mas amigo, um amigo que ia ajudar a trocar o horário quando um estava cansado, para o outro ir para casa descansar, para renovar as energias, para chegar bem e alegre. Mas o que interferiu, imagina, você dorme todos os dias com seu marido na cama, juntos. Nós não sabíamos mais que era dormir na cama, porque a gente não dormia mais na cama juntos. Então, o que interferia, assim, talvez a sua rotina, nós trabalhávamos juntos, e a gente tinha hábitos diferentes, sabe? Íamos almoçar juntos, então a nossa rotina foi modificada, mas algo que interferiu, eu acho que não teve nada que interferiu, eu acho que nos uniu. Eu acho que a doença da Juliana fortaleceu a nossa família, nos tornou mais unidos, porque todos os dias eu, Júlio, Giovana e Juliana orávamos juntos, rezávamos juntos. Então isso se tornou um novo hábito. A gente fazia isso antes, sim. Maravilha. Mas naquele momento a gente sentia que se a gente não fizesse naquele dia, a gente ia sair do quarto, eu e a Giovana, e o Júlio ia ficar, a gente dizia, chegou a hora da oração. A gente era sempre assim. A gente sempre, assim, eles tinham os horários de visita, a gente tentava deixar eles o máximo possível, assim. Minha irmã, meu pai, às vezes quando minha mãe ficava e vice-versa, a gente deixava eles ficarem comigo, assim, até às vezes 9 horas da noite, às vezes todo mundo já dormiu lá também. E assim, aí sempre tinha um momento quando eles precisavam ir embora, até assim, um limite de tempo, todos nós tínhamos esse momento de oração. Que lindo. E isso, assim, fez muita diferença. Com certeza. E qual foi o seu aprendizado, Julie, com essa doença? Eu acredito que essa doença, assim, me ensinou a ter mais fé, sabe em tudo, ter esperança nas coisas, a gente não se deixar levar pelo pessimismo e pelas emoções ruins. Me ensinou muito a entender que as coisas têm o seu determinado tempo para acontecer e que é importante a gente saber como lidar com as adversidades da vida. Eu acho que é isso. Tá. A gente está gravando esse podcast hoje, 23 de janeiro. Ele vai ao ar um pouco mais para frente. Mas ontem foi seu aniversário. Meus parabéns. E você fez quantos anos? Fiz 18. 18 anos. Me conta como é que tá a sua vida hoje, porque eu tô sabendo de algumas vitórias aí e eu queria que você contasse. Como é que tá a Juliana hoje? Hoje eu tô muito feliz com a minha vida. Eu estou vivendo um momento muito bom, um momento que, assim, a gente vive com algumas incertezas, né? Porque eu estou tô prestando alguns vestibulares, né? E eu decidi, por conta dessa experiência que eu vivi, que eu ia decidir seguir a carreira médica, né? E eu estou no aguardo de alguns resultados, né? De algumas faculdades. O Enem também eu fui bem na redação, matemática também. E é gratidão, sabe? O sentimento que eu tô sentindo nesse momento é de muita gratidão, porque, cara, depois de tudo isso, assim, ter a oportunidade de poder ter um futuro, de poder seguir em frente, sabe? Você escolheu como carreira a medicina. Sim. Maravilhoso. Então, você fez o diagnóstico aos 14. Foi. Você hoje tem 18. Se você pudesse viajar no tempo e a Juliana de 18 e lá na Juliana de 14, que está internada no hospital, essa Juliana de 18 vai trancar a porta para ninguém dessa fila entrar, para ficar só você e ela. O que você diria para ela? Eu diria para ela ter muita paciência com o que estaria por vir, né? Diria para ela poder continuar seguindo firme, né? Continuar tendo a força, né? Não se deixar levar pelas emoções e pelas coisas ruins. Eu tentaria mostrar para ela que as coisas iriam melhorar, que era só questão de tempo, sabe? Para esperar tudo o que estaria por vir, né? Eu pediria para ela
esperar. Que é normal, às vezes, a gente se sentir mal, né, nesses momentos, né? Eu me sentia muito triste, muito nervosa, né, com tudo que estava por vir, porque tudo que vinha era muito inesperado, né, naquele momento para mim. Então eu pediria muito para ela tentar colaborar, para ela ajudar com o que fosse possível e para acreditar que tudo vai dar certo. Entendi. Isso. Muito bom. E, Rosa, o que você diria para aquela Rosa que acabou de fazer o diagnóstico e que está extremamente angustiada e tudo era... podia ser a única vez e que estava sentindo todo aquele turbilhão de emoções? O que você diria para aquela Rosa? Eu diria a mesma coisa que a Julie falaria para a Julie daquela época, para ela ter muita paciência, muita calma, não ter medo, ter coragem, porque, como diz a nossa pulseirinha, que a sua fé seja maior que os seus medos, porque se eu tivesse que definir a Rosa daquela época, a Rosa tinha muito medo, medo de perder. O medo de perder era algo que só vinha na cabeça, e a gente tem medo. Quem disser que não tem medo, claro, tá mentindo. Então o medo era muito grande, então eu diria para ela, coragem. Continue com coragem, com fé, continue ajudando, continue fazendo o que você está fazendo. Só ia tranquilizar ela para ela não ficar tão nervosa, porque haja coração. Nos momentos que a Julie passava muito mal, né, pós-químio, nas intercorrências, que tinha que ir pro hospital correndo, de pegar ela no colo, dos desmaios, que a gente fala assim, o que está acontecendo? Então, assim, eu diria para ela ter calma nas situações, que tudo ia se resolver. Entendi. A Rosa de hoje, comparado à Rosa lá de 4 anos atrás, ela hoje, ela ganhou o quê de diferencial? Eu acho que a persistência, a perseverança, eu perdi a minha vaidade, algumas coisas eram muito importantes para mim, como a estética. Eu acho que quando você se depara dentro de um quarto onde só tem... Você vê que a sua vida... você não precisa de muita coisa na vida, você só precisa de ter o que comer, de ter o essencial para você viver. Às vezes você se preocupa muito com a sua beleza, com a sua estética, e que aquilo ali, naquele momento, não era importante. Era importante, e o que mais importava era ter fé. A religiosidade é uma coisa que cresceu muito em mim, já era algo muito importante, mas assim, eu vi que não adianta. A gente sem religião, eu acho que a gente não teria conseguido mentalmente ter o êxito que a gente teve. Claro. Porque a gente tem a oportunidade de tomar medicações, mas eu acho que se você tiver fé, talvez nem precise de medicação, é ter fé. É o mais importante. E... Entendi. E o que você acha que você ganhou depois desse tratamento, Juliana? Ganhei uma oportunidade de ter um recomeço e de poder ter uma segunda oportunidade de viver. Eu sinto que foi isso. Entendi. E o que você acha que você aprimorou em você? Eu acredito que eu amadureci em muitos aspectos. Coisas, às vezes, que as pessoas da minha idade não amadurecem, sabe? Questão de comportamento, questão de entender as circunstâncias, né, do dia a dia. Ter um pouco mais de compreensão, sabe? Com os problemas dos outros, né? Com o que os outros estão sentindo ao meu redor também. Eu sinto que isso foi uma coisa que eu adquiri depois do meu tratamento. Não tem como passar ileso. E... esse senso de compreensão já... eu quis perguntar para as duas antes de falar, que é o seguinte. Persistência e perseverança, falando, por exemplo, de você, Rosa, não são coisas que se criam, são coisas que germinam. Já existia dentro de você. A doença, ela regou uma coisa que era uma semente. E por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe disso e talvez, às vezes, a gente acaba não olhando para o tamanho do nosso potencial de uma forma geral, mas a persistência e a perseverança sempre existiram.
Só que quando você foi posta à prova, isso teve que sair. E saiu. E saiu muito bem. Assim como o grande radar da Juliana de perceber os outros. Juliana percebe muito bem os outros e ela tem um olhar muito atento e isso aprimorou, isso sensibilizou. Então, eu tenho essa percepção em relação a vocês e eu entendo que o ser humano, quando posto a desafio, né, é claro que ninguém quer passar por um desafio desse tamanho, mas é importante entender, isso é uma pergunta que eu faço para os meus, tenho feito, né, para os meus pacientes, que é exatamente o que eu fiz para vocês, que é o que você aprendeu com a doença, porque todo grande desafio, é claro que vem com essa carga que você falou, que é pesada, que é difícil, mas tem um lado positivo, né, que é tirar da gente o melhor de nós. Em algumas pessoas, o pior. Mas na maioria das pessoas, o melhor. E eu fico muito feliz de você ter falado dessa mudança, desse aprimoramento na sua relação com o Júlio, porque na minha experiência, eu tenho pelo menos aí uns 20 anos, né? Quase 20 anos de hemato. Tem casais que realmente se fortalecem e tem casais que se afastam. E eu digo que é isso, assim, eu acho que quando a gente não está num desafio tão grande, a gente acaba se relacionando próximo, mas não unido. Quando a gente é forçado a unir, quando tem espinho, espeta, e aí afasta. Quando tem conexão, une, e aí gruda. Então a gente vive muito assim, né? Muito próximo, mas não unido. E que bom. Eu fico muito feliz de ter cuidado da família de vocês, porque é uma família que tem valores próximos aos meus, assim, muitos valores afins. Deus dentro do cuidado em primeiro lugar, né? Por isso que eu faço questão de falar, né? De que todos essas palavras gentis, esses elogios, eu recebo de todo o coração, mas toda a glória é de Deus mesmo, e inclusive a glória do resultado de ele estar aqui, da gente tá conversando, dela tá fazendo vestibular para medicina, que ela vem estudar no Rio. Mais uma emoção para a mãe? Mais uma emoção para a mãe. E eu estou muito feliz com isso tudo. Julie, que recado você quer deixar para as pessoas que vão te ouvir e que querem aprender com a sua experiência? Então, outros pacientes que vão passar por isso, outras pessoas que vão enfrentar outras dificuldades. Você que enfrentou uma grande dificuldade e venceu. O que você quer dizer para essas pessoas? Quero dizer para todo mundo, assim, que estiver passando por um momento muito difícil, né? Para não desistir, para ter fé. Sempre ter fé e acreditar que tudo vai dar certo. Tem que continuar seguindo firme. Apesar, assim, é muito difícil lidar com as dificuldades, né? Que você vai ter que passar, né? Mas é ter perseverança. Precisa ter perseverança sempre. Não desistir e não deixar ninguém tirar isso de você. É seguir firme. Continuar. Tá ótimo. Seguir em frente. Muito bom mesmo. E você, Rosa? Seu recado para
para as mães que estão, nesse momento, enfrentando um problema que você já enfrentou, mulheres que tiveram também desafios, não só que você, quando você tratou, quando você cuidou da Julie, quando você enfrentou esse desafio, você teve um desafio na vida pessoal, você teve um desafio, uma bagunça na sua carreira que hoje, só para contextualizar, Rosa e seu marido Júlio é militar aposentado, né? Hoje está de pijama, mas Rosa ainda está nativa, os dois da aeronáutica. E bagunça com tudo mesmo. Qual o recado que você deixa para essas mulheres que também estão enfrentando desafios? E se quiser dizer para os homens, já que a mulher é a sábia da casa, se quiser dar recado para os homens também, não tem o menor problema, para dar um norte para essas pessoas e mostrar que é possível ter um final feliz. Bom, eu acho que para os pais, que eles possam confortar essa mãe, porque, na verdade, essa mãe está com foco em dar o melhor dela para que o filho tenha conforto, tranquilidade, calma. E se eles forem fortaleza para essas mães, se eles cuidarem dessa mãe, cuidarem em todos os aspectos, cuidarem dando um abraço, né? Falando palavras que confortem, dando carinho, eu acho que a mulher só precisa disso. Ela precisa ter segurança de que alguém está do lado dela, né? Okay. Tá de mão dada com ela. Para as mães, eu digo que façam o que o coração mandar, né? Que é dar o seu melhor todos os dias pelo filho, que eu acho que todas as mães querem isso, né? Uhum. Sejam as melhores mães todos os dias, porque é um dia de cada vez, né? Uhum. A gente não sabe do amanhã, o amanhã pertence a Deus. Então, que naquele dia seja o melhor dia dela com o seu filho, né? Que façam atividades, que deem risada, que rezem juntos, que façam o que for melhor para aquele dia ser agradável para o filho, né? E que tenham fé que tudo no final dá certo. E se estiver com o doutor Eduardo, vai ser melhor ainda, vai ser muito mais fácil. Muito obrigado. Gente, eu queria agradecer a vocês por essa conversa, por vocês terem se disponibilizado a vir aqui. É uma grande alegria ter a confiança e a satisfação de vocês no tratamento. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê daqui a pouco, porque daqui a pouco a gente tem consulta. A gente ainda tem tempo ou não? Para? Aqui ainda no podcast, não. Acabou? Acabou. Ah, tá, porque a Juliana tinha uma coisa de fé para mostrar. Pode mostrar. Peraí que eu vou pegar. Ela quer contar a história. Claro. Eu quero. Conta pra ela. Quer contar a história? Ah, maravilhoso. Conta. Eu tive uma das minhas primeiras altas, né, depois do dia 20 de março, que foi o dia que eu saí do hospital pela primeira vez, após 47 dias, né, internada. E eu acredito que tenha sido no penúltimo dia, né, eu fui sair com a minha mãe em um horário mais tranquilo, num shopping, né. Isso eu acredito que era umas 10 horas da manhã. Nós fomos comprar pijama, né, pra usar no hospital, porque eu passava muito tempo na UTI e sentia muito frio, né? Aí a gente foi comprar alguns pijamas e nós já estávamos de saída. Naquele momento, eu estava usando cadeira de rodas e eu já estava para ir embora. Algo me fez olhar para o chão. E isso, a minha mãe empurrando a cadeira, eu vendo toda a minha situação ali, simplesmente vi algo no chão. Minha mãe, não pega isso, filha, para eu não pegar o que tinha ali no chão. A moça falou, caiu um negócio, uma moça entregou. Sim, ela chegou, depois assim, chegou uma moça atrás da gente falando que, olha, isso aqui caiu da cadeira de vocês, né? E a gente simplesmente assim, não, moça, isso já estava no chão. E só que assim, a minha mãe pegou pra ver o que era. Simplesmente tinha isso aqui, ó. Tinha esse pano aqui, ó. Isso aqui me apareceu. Ah, que lindo. Sim. Foi lindo. Na verdade, a Julie falou assim pra mim. Primeiro que a gente estava de máscara e dentista não toca em nada do chão. Ainda mais com seu filho com
com a Aham. imunidade baixa. A moça insistiu, falou assim, eu falei, moça, isso não é meu. Ela falou assim, é sim. Ela pegou a minha mão, aí enrolou assim, botou na minha mão. Eu falei, moça, isso não é meu. Aí eu falei, isso não é meu. Aí quando eu abri assim, a gente olhou, a mulher já não estava mais. Ela E quando eu sumiu. abri, a Juliana falou assim, mãe, eu, na verdade, pedi a Deus um sinal que realmente ele existe. E ele vai me curar, porque eu disse que tinha que ser algo material para eu entender que ele existe. Eu falei, você ainda tem dúvidas? Aí estava escrito, esse é um lenço, Jesus, eu confio em vós. Jesus misericordioso. E a gente falou assim, Que lindo. e virou nossa bandeira. Não sei se o senhor lembra, que a gente Lembro. botava na... Lembra? Virou nossa bandeira. Tinham passado 2 blocos de químio. Aham. E todas as intercorrências, todos os blocos, a gente colava ele na parede do hospital, né? E todo mundo gostava de ver e acreditava mais ainda, tinha mais fé. Mas a gente foi descobrir, eu falei assim, não, isso com certeza, você quer ser cético, dizer, não, isso vende lá Não. no shopping. Não vendia. A gente descobriu que esse pano é um pano que foi lançado pela Canção Nova, isso lá em Cachoeira Paulista, lá perto da nossa casa. Isso em 2000. Um pano de 2000. Isso nós estávamos em 2021. 2021. Quer dizer, 21 anos 21 depois, um pano que foi criado lá e que não tem para vender. Que uma moça virou e falou, é de vocês. É de vocês. E a mulher desapareceu. E a gente depois foi descobrir a história de Jesus misericordioso, né? E, assim, muito bacana de Santa Faustina, porque foi Santa Faustina. A história diz que Jesus misericordioso apareceu para Santa Faustina e ela desenhou, saindo, né? Os raios das mãos. E tem um santuário lá Lá na Cracóvia. na Cracóvia. E a Juliana, quando estava no hospital, ela dizia, mãe, será que algum dia... Ela tinha 14. Será que algum dia eu vou voltar a passear, viajar? Uhum. Filha, acredita. Assim que você puder, você vai viajar. Uhum. Vai passear. A gente vai fazer o possível e o impossível. Aí, no final da químio oral, a gente chegou pro senhor e falou assim, ela pode viajar? Olha, Rosa, pode, mas se ela tirar o catéter, vocês podem viajar. Aí, no dia da cirurgia do catéter, eu estava pesquisando, né, sobre viagem para ocupar a cabeça, não ficar pensando ela na retirada do catéter, no catéter profundo, né? E nisso apareceu no meu celular Jesus misericordioso dizendo que a igreja era na Cracóvia. E no nosso roteiro nós íamos para Auschwitz, a gente tinha que dormir na Cracóvia. E aí apareceu onde era o santuário, e era do lado do hotel que a gente ia ficar. Então a gente falou assim... Era no outro lado da rua. Do outro lado da rua. E a gente foi lá, e a coisa mais linda do mundo, assim, ver o santuário, onde a Santa Faustina viu a imagem e desenhou. E foi um momento tão maravilhoso. Foi lindo. É mais um momento de fé, né? Mais um momento de fé. Foi muito bonito, assim. Tava Não, chovendo e parou de chover. Foi bom você lembrar disso, porque realmente eu lembro dessa história do pano e vale muito a pena realmente dividir isso. Né? Que bom, adorei a história. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. A gente se vê daqui a pouco na consulta, que a gente aqui vai para consulta. De rotina. De rotina. E um forte abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Obrigada.